Graça e paz, meus amados irmãos e irmãs. Louvamos a Deus pelo privilégio que o Senhor tem nos dado de nessa maravilhosa tarde estamos aqui reunidos para juntos celebrarmos o santo nome do Senhor, agradecer pela sua bondade e pela sua misericórdia. Convido nesses instantes amados a inclinarem suas cabeças, fecharem os seus olhos e juntos elevarmos a Deus uma palavra de oração pelo diácono irmão Alex Guedes, que estará dirigindo o culto nessa noite. Graça e paz. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, queremos louvar o Teu santo nome, ó Deus, e agradecer a Ti, ó Pai, por todas as Tuas bênçãos, por Tuas misericórdias, ó Deus, e por Tua santa paz, ó Deus, que está sobre nossa vida e nossa família, ó Deus. Queremos Te louvar, Senhor Deus, por nesta tarde, ó Deus, nos reunimos como igreja, ó Pai, com o Teu povo, Senhor Deus, para poder Te buscar, Te adorar e engrandecer, ó Deus, na beleza da Tua santidade, ó Pai. Obrigado, Senhor Deus, porque apesar de sermos falhos e pecadores, o Senhor Deus tem nos dado a oportunidade de entrar em Tua presença e adorar o Teu santo nome, ó Pai. Senhor Deus, em nome de Jesus, fala a cada coração que entrou hoje aqui, ó Deus. Tu sabes, ó Deus, o que cada um precisa, ó Pai, o que cada um tem sentido, ó Deus. Ó Pai, responde, Senhor Deus, a cada pedido de oração conforme a Tua vontade e o Teu querer, ó Pai. E que possamos, Senhor Deus, a cada dia Te buscar, Te adorar, Te glorificar e engrandecer o Teu santo nome, ó Deus. Fica conosco, ó Deus, nessa tarde, ó Pai. Recebe, Senhor Deus, no trono da Tua graça, cada louvor que aqui se fizer em Teu nome, ó Deus. Em nome de Jesus, nos abençoa e se faz presente aqui, ó Pai. Em nome de Jesus, amém. Nesse momento eu gostaria de convidar os irmãos para fazer a leitura do introito bíblico, que se encontra em Salmos 89:1, e eu convido a todos. Cantarei para sempre o amor do Senhor, com a minha boca anunciarei a Tua fidelidade por todas as gerações. Amém. Gostaria de convidar os irmãos a se colocar de pé nesse momento, para podermos adorar ao Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Também quero saudar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém, irmãos? Vamos declarar que o Senhor, Ele é grande e Ele é muito digno de ser louvado. A palavra do Senhor vai dizer que o salmista Davi vai salmodiar dizendo que Ele eleva os olhos para o monte. De onde vem o nosso socorro? O nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e que fez a terra. O nosso Deus tem um currículo, querido, que Ele fez, criou todas as coisas. E Ele também nos criou, e o nosso socorro vem do Senhor. Nós vamos declarar que Ele é grande e é muito digno de ser louvado. Queremos o Teu nome engrandecer.
Louvado e agradecido seja o nome do Senhor Jesus para todos sempre. Ele merece, querido, todo o nosso esforço, toda a nossa adoração. Ele merece que nós viéssemos aqui essa tarde para louvar e agradecer. E o sentido da Páscoa, que nós já conhecemos, foi constituído lá por Moisés. Deus ele constituiu a Moisés por uma geração para que fosse algo para sempre, perpétuo. E o sentido era um sacrifício, que nós já sabemos. Mas lá na frente veio o Senhor Jesus. E João diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Jesus veio como ovelha e se entregou. Ele se entregou por nós. E por isso que nós estamos alegres, vamos declarar nessa tarde: porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há.
Ele vive, por isso nós estamos aqui essa tarde, porque Ele vive, independente da circunstância. O pastor pregou uma quinta-feira atrás, que já faz 1 ano de pandemia, e o Senhor tem nos protegido, tem nos guardado. Nós estamos aqui, mas querido, se não estivéssemos aqui, nós estaríamos garantidos no seu reino, querido. Independente da circunstância, da adversidade, nós temos que se alegrar no Senhor. O apóstolo Paulo vai falar que se ele morrer é lucro, e se ele viver é ganho. Independente qual a situação do cristão, nós precisamos crer que porque ele vive, eu posso crer no amanhã. E nós vamos declarar: todavia eu me alegrarei, ainda que a figueira não floresça, eu vou me alegrar diante de ti, Senhor. Porque a tua palavra diz lá em Tessalonicenses que todas as coisas, tudo que acontece, nós temos que dar graça ao Senhor, porque essa é a vontade de Deus para a nossa vida. Adore ao Senhor, igreja. Ele é um Deus de perto. Aleluia. Deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Diga: o choro dura. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Nessa tarde, você pode glorificar o nome dele, exaltá-lo, dizer que ele é bom, que sua misericórdia dura para sempre. Aleluia. Isso é o verdadeiro sentido da Páscoa, querido. É que o Senhor Jesus, ele está vivo. Ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Aleluias. Isso é motivo de glorificarmos ao Senhor. Eu tenho um Deus. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Digo que José disse: o choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio,
Glória a Deus, amada igreja. Independente das circunstâncias, independente da situação, independente do momento, Deus fala ao meu coração e ao teu. Ele ainda está no controle. Amém? Glória ao teu nome, Senhor. Nesse momento, faremos a leitura bíblica, que se encontra em 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 11 ao 13. Esta palavra é digna de confiança. Se morremos com ele também viveremos. Congregação. Todos. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. A igreja pode se assentar. No compartilhando as bênçãos e oração, não podia ser diferente, né, irmãos? Podermos estarmos aqui todos reunidos como igreja, adorando ao nosso Deus, ao nosso Pai. E como isso faz falta, né? De poder estarmos juntos com os irmãos, de poder celebrar o seu nome, de poder adorar a Ele, pois Ele é digno de todo louvor, de toda honra e de toda adoração. Cada um que está aqui nessa tarde, eu sei que tem em seu coração um motivo de agradecer ao Senhor, né? Um motivo de poder ter acordado nessa manhã, estar respirando, um motivo de poder estar com sua família, né? A cada dia, independente das situações, mesmo não tendo tudo aquilo que nós gostaríamos de ter, o Senhor Deus, Ele tem provido o necessário nas nossas vidas, né? E muitas vezes nós não somos nem dignos de ter aquilo que o Senhor Deus nos dá, mas o Senhor Deus tem nos abençoado. Por isso se chama graça e se chama misericórdia. E eu louvo a um Deus tão grande, né, que tem se importado conosco a cada dia e tem nos ajudado a caminhar, né, independente das circunstâncias, independente daquilo que nós somos ou independente daquilo que nós fazemos, porque nós somos falhos, somos pecadores, mas o Senhor Deus, Ele tem misericórdia de nós. Amém? E nesse momento eu gostaria de orar e de agradecer ao Senhor por todos os seus benefícios e por tudo aquilo que Ele fez, faz e continuar fazendo nas nossas vidas. Amém? Irmã Aparecida, pode orar agradecendo a Deus? Por estarmos aqui nesta tarde reunidos para louvar e agradecer o teu nome. Muito obrigado, Senhor, por cada bênção derramada sobre nossas vidas. Porque sabemos que não merecemos, Senhor, mas é a tua graça, a tua infinita misericórdia sobre nossas vidas. Queremos te agradecer, Senhor, por tudo nesta tarde, por este culto, pela vida do nosso pastor. Continua conosco neste lugar. É isso que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Nesse momento, acredito que comunicações... Tem alguém nos visitando nessa tarde? Acredito que todos somos da igreja, né? Então, como os irmãos bem sabem, né, foi permitido que a igreja pudesse voltar a se reunir, seguindo as medidas que foram decididas pelo governo estadual, né? E nós louvamos a Deus porque Ele tem nos ajudado, né? E permitiu com que nós pudéssemos nos reunir nessa tarde. Algumas decisões estão sendo tomadas, então que a igreja continue orando, né? Para que possamos voltar ao normal, né? Durante a semana, teremos o culto da quinta-feira também às 18 horas, não é isso, pastor? Às 18 horas, porque como os irmãos bem sabem, durante a semana pode ir até às 20 horas, mas nos finais de semana ficamos restritos até às 17 horas, por isso que hoje iniciamos o nosso culto às 15 e vamos até às 17, porém durante a semana podemos nos estender um pouco mais, indo até às 20 horas, 8 horas da noite. Então que possamos continuar orando para que Deus continue abençoando a sua igreja. Amém? Passaremos a dedicação de bens e vidas. Faremos a leitura de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 9. Eu gostaria de convidar, desde já, a irmã Ligiane para se colocando aqui à frente, enquanto os irmãos fazem a leitura. Todos.
qual nos chamou à comunhão com seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Enquanto a nossa irmã Ligiane está entoando um cântico de louvor ao Senhor, a igreja está com a oportunidade de dedicar os seus bens e suas vidas. Amém. Eu quero saudar a igreja com a graça e a paz do Senhor. Eu quero convidar você a ficar de pé, se você quiser ficar de pé mais uma vez e puder, que assim seja. Amém? Vamos continuar adorando ao Senhor. Vamos cantar o hino 132 do HCC, o Rude Cruz. Amém? Rude cruz se erigiu, dela ao dia fugiu, revelando vergonha e pavor. Mas eu amo a Jesus, que morreu nessa cruz, dando a vida por mim. Amém. Oremos. Nosso Deus e Santo Pai, queremos te agradecer, Senhor Deus, pela vida de cada irmão, Senhor Deus, que está aqui nessa tarde, ó Deus. Louvamos o teu nome, ó Pai, e queremos te agradecer, Senhor Deus, por cada dízimo, por cada oferta, Senhor Deus, depositada aqui no teu altar, ó Pai.
Que o Senhor Deus continue abençoando a vida de cada irmão, ó Deus, segundo o teu querer e segundo a tua vontade, ó Pai. Que tudo possa ser usado, Senhor Deus, com sabedoria no emprego da tua obra, ó Deus. Nós te louvamos, ó Deus, e desde já te somos gratos, ó Pai, através do teu Filho Jesus Cristo, que morreu naquela cruz para que tivéssemos vida, ó Deus. Em nome de Jesus, amém. A igreja pode se assentar e gostaríamos de convidar nesse momento a nossa irmã Flora, né, que estará louvando o cântico do cantor cristão 396. Quero saudar a todos com a graça e a paz do Senhor. Vamos louvar o nosso Deus com o hino 396 do cantor cristão, Cegueira e Vista. Fiquemos em pé, irmãos, para nós louvarmos bem melhor. Oh, tão cego eu andei, perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas da glória desceu e seu sangue verteu pra salvar tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus.
Os amados podem sentar em nome do Senhor Jesus. Graça e paz seja vida sobre a vida. Graça e paz seja sobre a vida de cada um dos irmãos. Convido os amados a abrirem suas Bíblias na primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, verso de número 18. Nós vamos ler do versículo 18 ao versículo de número 23. E eu convido os amados a manterem a sua escritura aberta, a fim de, inclusive, termos a oportunidade de refletir sobre outros textos sagrados. 1 Coríntios, capítulo 1, verso de número 18 ao verso de número 23. Louvamos a Deus pelo privilégio de estarmos aqui reunidos como igreja do Senhor. Louvamos a Deus pelo privilégio do Senhor ter demonstrado dia após dia a sua bondade e a sua misericórdia sobre as nossas vidas. Louvamos a Deus porque o Senhor tem sido bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Louvamos a Deus porque esses dias que estivemos afastados fisicamente, tivemos unido pela certeza, pela bondade e pela misericórdia que nós temos um Deus que nos une. E certamente aquilo que nos une é maior do que aquilo que possa nos dividir, inclusive o espaço físico, o espaço geográfico, mas o Senhor tem sido bom para conosco, permitindo estarmos novamente aqui reunidos como igreja do Senhor, de maneira presencial, para celebrarmos ao Senhor, para engrandecermos ao nome santo do Senhor. E nós louvamos a Deus por essa decisão ter sido tomada a tempo para passarmos a Páscoa aqui reunidos. No ano passado nós não tivemos esse privilégio, e a que tudo nos indicava, o que tudo demonstrava, seria mais uma Páscoa atípica, seria mais um momento de grande relevância para o cristianismo como um todo, o momento da Páscoa, onde trazemos em memória o sacrifício do Senhor Jesus na cruz do Calvário a nível mundial, onde houver um cristão por sobre a face da terra, vai trazer em memória essa data tão significativa que representa o sacrifício do Senhor na cruz do Calvário, o momento em que foi levado a julgamento, o momento em que Ele se ofereceu como sacrifício vivo para nos salvar. E eu tenho certeza que aqui nós podemos agradecer a Deus pela bondade e pela misericórdia do Senhor nos permitir estarmos aqui reunidos. Louvamos a Deus também pela decisão tomada através do ministro Nunes, que ainda há alguns questionamentos, mas que provavelmente levará para um caminho onde facilitará ainda mais a permanência das igrejas abertas, reconhecida como essencial, e que a bondade e a misericórdia do Senhor nos acompanhem, agindo de maneira prudente para aproveitar, se de fato for levado à conclusão de efeito, se de fato o que a liminar tiver o efeito permanente, não for apenas por alguns dias e veja ser derrubado pelo colegiado do Supremo, mas se for algo permanente, que as igrejas possam aproveitar essa oportunidade e agirem com prudência para que aquilo que nos acusam, aquilo que estão dizendo, que o ministro tem contribuído para aglomeração, esse tipo de coisa, que é algo insano essa decisão, mas que venhamos mostrar pela nossa atitude, pela nossa postura, de que eles estão equivocados, de que esse argumento é falho, de que esse argumento é maquiavélico, de que a igreja ela se preocupa sim com o bem-estar dos seus membros, que as igrejas como um todo, nós sabemos que existem algumas pessoas que realmente deixam a desejar, nós sabemos que existem alguns grupos que realmente deixam a desejar, mas que a igreja como um todo tem sido um lugar prudente, que tem sido um lugar onde as pessoas têm procurado colocar em prática aquilo que está, em boa parte, descrito nos protocolos de segurança, naquilo que é possível. Então, que essa preocupação que se tem com a igreja, com o acúmulo de pessoas na igreja, possa ser, de fato, incomodar essas pessoas que também se preocupam com a igreja, que possam se preocupar com os outros ambientes, que aparentemente não há ninguém que advogue. Os ônibus lotados, os metrôs lotados, e em tantos outros lugares que parece que não existe, parece que nós não estamos vivendo em pandemia, mas a igreja parece que exerce essa preocupação na mente de alguns. Parece até que a igreja é a culpada, ela contribui para o que está acontecendo. E essas pessoas estão agindo de maneira insensata, insana, e por que não dizer de má fé, porque basta pegar, acordarmos pela manhã e ir num ponto de ônibus, que nós vamos ver a realidade ali exposta de umas centenas de pessoas a todo momento, a todo instante, mas a igreja parece que é a grande ameaça. Então, que Deus ajude, para que essa decisão não tenha sido uma decisão política, mas que seja nós sabemos que existem consequências políticas da essa decisão, mas que seja que a vontade, aquilo que está expresso na Constituição, possa ser de fato respaldado pelos demais,
e que a igreja possa ter sabedoria, que para mim é o que mais me preocupa, né? Não é o Supremo decidir, né? E de fato referendar essa atitude do ministro Nunes, mas a minha maior preocupação é que a igreja possa ter sabedoria ao administrar essa decisão, né? Seja até 5, né? Seja até 9, até agora nós vamos manter o culto às 5 horas, nós vamos manter a programação da quinta-feira no mesmo horário. Essa decisão foi a decisão de alguns pastores, de algumas denominações, outras denominações já automaticamente mudaram, né? Já vão começar o culto hoje às 19 horas, mas não há para que correr, tem um bom número aqui, os que estão aqui estariam à noite para a honra e glória do nome do nosso Deus e do nosso Pai. Então vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias, e qualquer tipo de alteração a gente vai estar comunicando nos grupos de WhatsApp, através das redes sociais, e os irmãos estarão sendo informados. Até então, bora continuar do mesmo jeito, e eu tenho certeza que o Senhor há de ser glorificado, sem corrermos o risco, né, de no mesmo ter o constrangimento de alterar o horário para depois voltar, por aproveitar a oportunidade, e o Senhor tem sido bom para com cada um de nós, por estarmos aqui, e isso já nos basta. Façamos a leitura do texto, meus queridos, da primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, do versículo de número 18 ao versículo de número 23. Essa porção do texto sagrado, dessa igreja tão significativa para o apóstolo Paulo, onde ele teve a oportunidade de pessoalmente estar nessa igreja, lançar as bases dessa igreja e ser uma peça, um líder fundamental no crescimento espiritual daquela igreja. O apóstolo Paulo se via, e a igreja viu o apóstolo Paulo como alguém de vital importância para o crescimento, para a maturidade, para a prosperidade, para o avanço da igreja de Coríntios. O apóstolo Paulo era tão zeloso com a igreja de Coríntios que ele, mesmo na sua ausência, estava preocupado com o crescimento espiritual daquela igreja. Não foi essa a razão, né? Não foi por outra razão que ele enviou para aquela igreja aqueles que ele considerava serem os seus melhores discípulos, os seus melhores aprendizes, os seus melhores companheiros de viagens missionárias, como, por exemplo, o apóstolo Silas e boa parte do ministério do apóstolo Paulo, do apóstolo Timóteo, que para lá foi endereçado a fim de tomar conta daquela igreja, a fim de ajudar aquela igreja nessa tarefa tão importante que é preparar a igreja para encontrar com Cristo. Porque acredito que essa é a função da igreja. A função de estarmos aqui reunidos é nos preparar para encontrar com Cristo. Não é outro objetivo. Toda pregação, todo louvor, todo cântico, todo congresso, tudo que a igreja faz, né, entre as 4 paredes, dentro do seu lar, tudo que a igreja pode proporcionar, tem como objetivo primordial aquilo que o apóstolo Paulo vai descrever na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 11, né, do versículo 3, versículo do número 4, versículo do número 5, que é preparar a igreja para encontrar com Cristo, para que ela possa se preparar para encontrar com Cristo pura, santa e imaculada. Esse é o propósito, né, da igreja estar nessa terra. Esse é o propósito de qualquer atividade da igreja, qualquer seminário, qualquer congresso, qualquer escola bíblica, qualquer estudo, qualquer pregação, os cânticos, os louvores, a programação com as crianças, a programação com os jovens, com os adolescentes, com a programação com casais, todo tipo de programação da igreja deve ter como objetivo principal, primordial, levar a igreja a essa consciência de que nós estaremos nos encontrando com Cristo, de que em breve nós estaremos nos encontrando com Cristo. Nessa noite, nesse dia de Páscoa, né, nesse domingo de Páscoa, onde o mundo para refletir sobre o sacrifício de Cristo, mas também sobre a ressurreição. Quem de nós, né, através das redes sociais, não foi bombardeado com tantas mensagens que elevam a nossa alma, que nos traz esperança, que nos traz fé, que encorajam o nosso coração, né, diante daquelas grandes certezas de que Ele vive. Quantos de nós não contemplamos a imagem de um túmulo vazio, né, não apenas só do feliz Páscoa, mas também do que Ele vive. E nós louvamos a Deus por essa certeza, porque a Páscoa para nós não é aquela, muitas vezes, financiada pelo comércio dos nossos dias, não é aquela que é a grande expectativa daqueles que sobrevivem do comércio, né? Que seja um período onde as suas vendas estarão aquecidas, né? Com todo esse período de feriadão, todo esse período de celebração, mas para nós a Páscoa tem um significado muito maior, muito profundo. A Páscoa para nós não significa simplesmente a lembrança do período que viveram na terra do Egito. A Páscoa para os judeus simboliza um período amargo na terra do Egito. A Páscoa simboliza a libertação da terra do Egito. É o ponto principal, né, o momento culminante. A Páscoa acontece no momento culminante, quando a nação de Israel é liberada, quando o faraó permite, e as pessoas então podem voltar, né, ir em direção ao deserto para adorar ao Senhor, naquela que foi a 10ª praga,
né, quando ele se vê que a 10ª praga ocorre, e naquele momento em que a nação de Israel, elas partilham da Páscoa, elas celebram aquele momento, e elas são convidadas a sair do Egito para adorar a Deus. Nós também hoje, nós celebramos esse momento, não como a lembrança de que um dia nós fomos cativos na terra do Egito, não por uma lembrança de que os nossos filhos nasceram na terra do Egito, de que não viram a liberdade, de que não viram, que não presenciaram, né, que não tiveram a experiência de ser livres na terra do Egito, né, e por essa razão celebram. Até hoje a nação de Israel traz esse significado da Páscoa, né? A Páscoa, o período de libertação, o período em que eles saíram da terra do Egito, o período em que o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, com mão forte, os tirou da terra do Egito. Pela bondade, pela misericórdia do Senhor, a igreja tem um significado mais profundo do que a libertação geográfica da terra do Egito. Nós acreditamos que a nossa Páscoa não está envolta de um cordeiro, dos pães ácidos, das frutas secas, de tudo aquilo que faz parte da liturgia dessa celebração tão significativa para a cultura judaica. Mas nós celebramos, agradecemos ao nosso Deus e ao nosso Pai, porque a nossa Páscoa não está recheada de uma mesa farta, mas a nossa Páscoa reside na certeza de que uma pessoa foi oferecida por nós. A nossa Páscoa é Cristo, como diz o próprio apóstolo Paulo. E o significado da Páscoa para nós não é um período que nós passamos na terra do Egito, de 400, 430 anos na terra do Egito. A nossa certeza é de que nós celebramos a nossa Páscoa no dia de hoje, todas as semanas, todos os meses, ou todas as vezes que nós celebramos a ceia, nós celebramos a certeza de que nós fomos libertos, não da terra do Egito físico, né, do país Egito, da nação Egito, mas nós fomos libertos do pecado que nos rodeava, nós fomos libertos da sentença de morte que pesava sobre cada um de nós fomos libertos da condenação que repousava sobre as nossas vidas por toda a eternidade. Através de Cristo, a nossa Páscoa, nós conseguimos a libertação dos nossos pecados, quando Jesus, o Cordeiro Imaculado, foi oferecido por nós para nos salvar. A morte de Cristo até hoje é motivo de curiosidade, especulação, é motivo de estudos. Algumas pessoas, inclusive, imaginam, e alguns livros foram publicados, alguns filmes tentam, de certa forma, aguçar com a memória, né, aguçar com a curiosidade das pessoas em relação de minutos antes da sua crucificação, do que teria acontecido após a sua crucificação. Alguns grupos religiosos até mesmo vão afirmar que Jesus não teria morrido crucificado, né, que Jesus conseguiu escapar daquela cruz. Alguns grupos vão afirmar que ele desceu da cruz, com a ajuda dos seus discípulos, foi levado para Caxemira e lá na Índia viveu até a sua velhice. Algumas pessoas que acreditam piamente nisso, como inclusive boa parte dos israelitas, dos muçulmanos, acreditam, né, e prerrogam de que Jesus não teria morrido na ocasião da crucificação, mas ele teria escapado e teria conseguido sobreviver e viver uma vida tranquila longe. Mas para nós que somos cristãos, nós entendemos que a mensagem da cruz, a certeza de que Jesus morreu para nos salvar, ela é recheada de provas daqueles que rodeavam, das provas daqueles que viram Jesus crucificado, daqueles que levaram o seu corpo, daqueles que sepultaram, e de todas as pessoas, testemunhas oculares relatadas no texto sagrado, que relatam que de fato ele morreu e morreu para nos salvar. Fica claro, inclusive, através daqueles que perseguiam Jesus, daqueles que contrariavam a mensagem da cruz, mas que na realidade de que Jesus havia ressuscitado, se renderam a essa mensagem, como o próprio apóstolo Paulo. Agora, aquele que perseguia o Evangelho é um anunciador dessa verdade, de que Jesus, a nossa Páscoa, morreu para nos salvar. E de que é uma mensagem profunda naquela cruz. A cruz era um símbolo de martírio, a cruz era um símbolo de tortura, a cruz era uma forma onde as pessoas criminosas, as pessoas que tinham um grau de criminalidade extremamente alto, ou aqueles que se levantavam contra o império, eram dignos de serem mortos na cruz. Aqueles que eram mortos daquela maneira eram vistos como pessoas amaldiçoadas, como pessoas que haviam sofrido da parte de Deus o juízo. E por essa razão foi tão importante para nós entender a mensagem que tem naquela cruz e o significado de Jesus ter sido pregado sobre ela. Até mesmo no Antigo Testamento há profecias do próprio Moisés relatando sobre aqueles que seriam pendurados na cruz. E o próprio Moisés relata que maldito é aquele que é pendurado no madeiro, maldito é aquele que é pregado na cruz. Mas agora o nosso Cristo, aquele que havia nascido da nossa irmã Maria, que havia em boa parte da sua vida vivido de uma maneira
maneira recatada, afastada da multidão. Aos 30 anos de idade, pelo menos é aquilo que nos parece, através da própria tradição, ele vem à tona como o Rabibe da Galileia, como o mestre nazareno. Uma multidão vai até Jesus e daqueles 3 anos de ministério, teve a oportunidade de impactar a vida das pessoas ao seu redor. Uma multidão de pessoas teve a sua vida transformada. Jesus transformou pessoas não apenas durante o seu ministério de 3 anos, mas após a sua morte alcançou ainda mais. E é profecia do Senhor de que alcançaria ainda mais. O texto vai nos dizer que muitos viriam a crer por ele, não por ele que estavam vendo, mas por aquilo que os discípulos iriam escrever acerca dele, muitos viriam a crer nele. Chegamos até o ano de 2021. Todos nós aqui estamos porque acreditamos nessa mensagem, porque acreditamos que Jesus é o Cordeiro Pascual, porque acreditamos que Jesus é a nossa Páscoa, porque nós acreditamos que ele veio para nos libertar do nosso Egito, que ele veio para nos libertar da vã condição em que nós estávamos vivendo. E nós estamos aqui nessa noite dizendo, nessa tarde maravilhosa que o Senhor tem nos dado, alguns estão à noite, alguns estarão de dia, mas todos nós estamos celebrando essa mensagem todos os dias, 24 horas por dia, anunciando de que a mensagem da cruz é uma mensagem de vida, de que é uma mensagem de esperança e de que é uma mensagem de paz. No entanto, apesar de compreendermos isso, de fazer sentido para a nossa vida e de que a nossa vida não encontrar sentido longe dessa verdade, de que Cristo é a peça fundamental, é a peça-chave da nossa existência, de que não haveria sentido estarmos aqui se não fosse a certeza de que Ele morreu para nos salvar, de que não teria sentido estarmos aqui se não fosse a certeza de que através de Cristo nós podemos ter uma vida maior e melhor do que a que poderíamos atingir aqui nessa vida, seguindo a nossa própria maneira de pensar. O texto nos diz, a partir do versículo de número 18, certamente a palavra da cruz é loucura para aqueles que se perdem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus, pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus loucura a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque quanto aos judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Bendito seja o nome do nosso Deus e do nosso Pai. E acerca dessa mensagem, dessa verdade, a qual nós todos os anos, todos os dias, precisamos pulsar no nosso coração, de que Jesus morreu para nos salvar, como o Cordeiro Pascual, que foi morto, que foi imolado para que pudéssemos ter vida e vida em abundância. O apóstolo Paulo então descreve algumas características da importante mensagem da cruz, do que de fato aconteceu na cruz do Calvário, do significado que ela tem para 2 grupos de pessoas distintos. Ele vai dizer que a mensagem da cruz, a certeza da cruz de Cristo, primeiro, é loucura para aqueles que se perdem. De fato, é loucura imaginar que alguém que morreu conseguiu a vitória. As pessoas que conseguem vitória nesse mundo é as que conseguem galgar na vida os maiores patamares. Aquele que ganha vitória é aquele que chega primeiro na corrida, é aquele que vai subir no ponto mais alto do pódio, é aquele que vai ser aplaudido pela multidão, é aquele que vai receber a medalha, que vai receber o troféu, é aquele que vai ser reverenciado por todos, aclamados por todos, como mais bem, com aquele que se destacou, né, como aquele que foi bem sucedido. Mas quando nós olhamos para a vitória da cruz, para a mensagem da cruz, é a certeza de que aquele que conseguiu a vitória, aquele que venceu a morte, aquele que venceu o mundo, aquele que venceu o diabo, ele conquistou essa vitória, não ganhando uma medalha, não ganhando um troféu, não subindo no lugar, no pódio mais alto, mas ele conseguiu a sua vitória com um brado: está consumado. Bendito seja o nome do nosso Deus e do nosso Pai, porque a nossa vitória, a vitória de Cristo sobre a morte, a vitória de Cristo sobre o Calvário, a vitória de Cristo
Cristo sobre o diabo, a vitória de Cristo sobre esse sistema de coisas dominados por Satanás, foi conseguido não segundo a visão e a ótica do mundo, mas foi conseguido pela perspectiva do próprio Deus. Foi morrendo que nós conseguimos a vitória. Foi quando Jesus morreu na cruz do Calvário que nós podemos adquirir de fato a vitória. Por essa razão, essa mensagem é loucura para aqueles que perecem. É loucura imaginar que alguém há mais de 2000 anos atrás morreu para nos salvar. É loucura imaginar que nós somos pecadores o suficiente para necessitar de um sacrifício como esse. Mas sim, nós somos pecadores. Sim, nós somos imperfeitos. Sim, nós estamos distantes de Deus. E distantes de Deus nós encontraremos apenas tristeza. Distantes de Deus nós encontraremos frustração. Distantes de Deus nós entraremos em um caminho sem volta que nos levará e nos conduzirá ao fracasso em todas as áreas da nossa vida. Mas pela bondade, pela misericórdia de Deus, essa mensagem que para alguns não faz sentido, essa mensagem que para alguns é ilógica, é irracional, é utopia, é loucura da cabeça de pessoas fracas emocionalmente, para nós essa mensagem chegou, e essa mensagem trouxe uma compreensão que o mundo não pode compreender, e é impossível que o mundo compreenda essa mensagem, porque a Escritura nos diz que o homem natural não vai entender as coisas de Deus, mas através do Espírito Santo de Deus nós compreendemos que nós somos pecadores, compreendemos que nós estávamos longe de Deus, compreendemos que não havia nada que nós pudéssemos fazer para encontrar a salvação e então estar juntos da presença de Deus, mas através de Jesus Cristo, através do sangue derramado na cruz do Calvário, através do Rabibe da Galileia, hoje nós podemos estar e desfrutar da presença do nosso Deus. É loucura para alguns, mas neste período de pandemia é aquilo que nos sustenta. É loucura para alguns, mas para nós neste período de pandemia traz certeza, traz paz, traz convicção. Ele morreu para nos salvar. É loucura para alguns, mas para mim é esperança de vida eterna. É loucuras para alguns, mas é demonstração de amor de um Deus infinito, perfeito por mim, que sou falho, perfeito e ilimitado. Sim, meus queridos, a palavra da cruz é loucura, mas não é apenas loucura, é loucura para aqueles que se perdem, mas a mensagem da cruz também é uma palavra de salvação. E é essa mensagem de salvação que o mundo não pode esquecer. E é essa mensagem de salvação que a igreja não pode deixar de anunciar, de proclamar, de que há salvação em Jesus. De que Jesus é a única esperança, de que Jesus é a última saída. O mundo está enfermo, não apenas pelo Covid-19, mas o mundo está enfermo pela incredulidade. O mundo está enfermo pela murmuração. O mundo está enfermo espiritualmente, sucumbindo, né? Alguns já estão entubados espiritualmente, mas nós precisamos anunciar e continuar anunciando para nós mesmos e para que o mundo possa ouvir que a mensagem da cruz é uma mensagem de salvação. A mensagem de salvação, não a salvação dos nossos problemas, não aquela que vem apenas para nos tirar dos nossos problemas, aquele que vem para resolver os nossos dilemas, mas a salvação eterna da nossa vida, a salvação que nos tira de fato de uma condição que nós não poderíamos fazer absolutamente nada para mudar aquela realidade, se não fosse a ação soberana do Espírito de Deus sobre as nossas vidas, convencendo-nos dos nossos pecados e permitindo então que pudéssemos buscar a presença do nosso Deus. A mensagem da cruz é uma mensagem de loucura, mas também é uma mensagem de salvação. E essa mensagem de salvação, ela é ligada a uma mensagem de gratidão, porque o que seria de nós se essa mensagem da cruz que proporcionasse a salvação não chegasse até a nossa vida? Se nós estamos aqui hoje, é porque essa mensagem de salvação nos abraçou, nos tocou, nos quebrantou e nos trouxe uma compreensão e uma visão de mundo que até então nós não tínhamos. Mas pela graça de Deus aqui nós estamos. Estamos aqui reunidos para declararmos de que para alguns é loucura, mas para nós é uma mensagem de salvação que traz profundo consolo à nossa alma. O que seria de nós nesses dias tão difíceis, de tantas incertezas, de tantas conclusões? Que seria de nós se não fosse a certeza de que em Cristo nós somos salvos, de que em Cristo nós somos protegidos, de que em Cristo nós temos a certeza de vida eterna?
A mensagem da cruz é uma mensagem que frustra. Sim, frustra os sábios desse mundo, os intelectuais desse mundo. Frustra aqueles que são escribas, os entendidos desse mundo. A mensagem da cruz tem esse efeito. Mas a mensagem da cruz também frustra as nossas próprias ambições, os nossos próprios desejos, as nossas próprias intenções do nosso coração que possam nos levar para longe de Deus. O texto segue dizendo de que esse é o momento, aquele momento em que Paulo vivia, e hoje é o momento de pregarmos a Cristo, seja mesmo na certeza de que pregando a Cristo é escândalo para os judeus e loucura para os gentios, mas que a mensagem precisa continuar sendo exposta, que a mensagem precisa continuar sendo declarada, que a mensagem precisa a todo tempo continuar sendo lançada no coração das pessoas, de que nós não podemos retroceder, de que nós não podemos olhar para trás, de que nós não podemos desistir dessa certeza, dessa convicção de que a mensagem precisa ser anunciada. Ele diz, nós continuamos pregando a Cristo crucificado. Mas por que Paulo então tinha tanta convicção, tanta certeza que era necessário pregar a Cristo crucificado? Que verdades tem nessa importante declaração de Paulo, de que nós pregamos a Cristo crucificado, de que a nossa intenção é pregar a Cristo crucificado, pelo menos por 4 verdades que o apóstolo Paulo vai destacar em Colossenses, no capítulo de número 1, a partir do versículo de número 13 e o versículo de número 14. Pelo menos 4 verdades que o apóstolo Paulo destaca sobre a importância que nós temos como igreja, como servos, no dia de hoje e sempre, de lembrarmos que nós pregamos um Cristo que foi crucificado. A primeira certeza é de que Ele nos libertou do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos nossos pecados. Que o Senhor nos ajude dia após dia a vivermos essa realidade. A verdade de que na cruz o Senhor nos libertou. Sim, Ele nos libertou. Ele nos libertou da nossa vã maneira de viver. Ele nos libertou do caminho em que nós estávamos, seguindo as paixões do nosso coração, seguindo o curso desse mundo, seguindo e agradando a Satanás, o inimigo do Senhor e inimigo de tudo aquilo que é bom. Ele nos libertou. Nós não poderíamos consegui-lo sozinho, mas a Escritura nos diz que Ele nos libertou. Em João, capítulo de número 8, verso de número 32, nos diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Em Cristo nós temos a liberdade, liberdade do nosso passado, liberdade daquilo que nos prendia, das correntes que nos atavam. Nós somos libertos em Cristo do nosso passado, do sentimento de culpa, das acusações do diabo sobre a nossa vida, das acusações de quem quer que seja sobre a nossa vida. Em Cristo nós encontramos a liberdade de desfrutar o convívio com o Mestre. Ele nos libertou, mas Ele não apenas nos libertou, mas Ele mudou a nossa condição de antes de escravo. Agora Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele nos deu completamente a nossa condição de escravo de Satanás, de inimigo de Deus, de homem natural, para hoje sermos filhos de Deus, herança do Senhor, povo do Senhor, menina dos olhos de Deus, o povo do Senhor que está preparado para ir ao céu, aquele mesmo povo que outrora estava condenado, que estava escravo do império das trevas, hoje, pela bondade, pela misericórdia de Deus, nós temos esperança de vida eterna. Aqueles que estavam condenados a ir para o inferno, hoje tem esperança de ir ao céu. Aqueles que passariam a eternidade com Satanás, o diabo, agora podem alimentar no seu coração a certeza que estarão por toda a eternidade com Jesus no céu. Louvado seja o nome do nosso Deus, porque não havia nada que pudéssemos fazer para sermos libertos, mas pelo sangue de Jesus da cruz do Calvário, Ele nos libertou e Ele mudou a nossa condição, a condição de escravo para a condição de servo, a condição de perdido para
para aquele que foi achado, a condição daquele que não tinha nada neste mundo, para aquele que herdará mansões celestiais no céu. Bendito seja o nome do nosso Deus, do nosso Pai. O texto nos diz, meus queridos, também, que a mensagem da cruz é uma mensagem de liberta. A mensagem da cruz é a mensagem que traz uma mudança. A mensagem da cruz é uma mensagem que nos traz a redenção. Redenção da ideia daquele que estava sendo escravo e daquele que é comprado, aquele que é resgatado, alguém que estava lá preso e havia um valor que era necessário ser dado para que ele fosse liberto. Era essa a nossa condição, mas Jesus de Nazaré pagou o preço para que pudéssemos ter a liberdade. Hoje nós somos redimidos, nós que estávamos escravos, por Jesus nós fomos libertos, porque um alto preço foi pago, como a própria Escritura nos diz, um alto preço foi pago para que pudéssemos ter vida e vida em abundância. Por último, a mensagem da cruz e o que nós vimos naquela cruz é a certeza de que os nossos pecados foram perdoados. De que em Cristo os nossos pecados foram perdoados. Se de fato nós somos sinceros, se de fato nós estamos agindo com integridade diante de Deus, nós temos a certeza que os nossos pecados foram perdoados. Ainda que eles sejam vermelhos como a escarlate, o Senhor tem o poder de transformá-los brancos como a mais pura lã. Ele fez, Ele faz e Ele sempre fará. Apagar o nosso passado e nos dar a oportunidade de recomeçar. Que essa certeza possa, de fato, repousar sobre o nosso coração. Que você não venha permitir nem alimentar na sua casa uma ideia errada sobre essa data tão especial que é a Páscoa. Mas que o Cristo crucificado reine hoje e sempre nos nossos lares. Nessa noite, nessa tarde, nós teremos a oportunidade, meus queridos, de mais uma vez compartilhar da ceia do Senhor. Teremos a oportunidade de participar do cálice que simboliza o sangue do Cordeiro de Deus que foi derramado para nos salvar. Nós teremos a oportunidade também de participar do pão que simboliza o seu corpo, que por nós foi machucado, foi dilacerado, a fim de que pudéssemos ter vida e vida em abundância. Convido nesse instante a nossa irmã Rebeca e convido nesse instante a nossa irmã Aparecida Carneiro e convido o nosso irmão Alex para vir aqui. Nós estaremos utilizando nessa noite, nessa tarde, nós estaremos utilizando um cálice. E o pão que vai ser utilizado é um pão asno. Esse pão, ele é um pouquinho diferente daquele que nós estamos habituados, né? Na verdade, eu nem provei ainda. Mas Aquiles depois vai cortar, né, Aquiles? Tu corta essa parte. Eu não provei, né? É como se fosse uma bolachinha, né? Mas é um pão asno, é um pão sem fermento. Então, todos os irmãos vão receber esse cálice. Esse cálice já está com o pão, né? Está o pão e o cálice. Então, você vai abrir ele, na hora do pão você vai tirar, né? E vai ter um lacre na parte do vinho. Vai dar um pouquinho de trabalho, né, para aqueles que vão ver pela primeira vez, né, mas é necessário, né, por uma questão de segurança, de higiene, acho que os irmãos vão achar interessante. Amém? Então, diante dessa realidade, só 2 pessoas precisam, né, porque como os 2 elementos já estão inclusos, essas 2 irmãs estarão fazendo a distribuição, uma de um lado, outra do outro. Enquanto isso, o Ministério do Louvor estará louvando. Então, você vai tirar o lacrezinho branco, e vai esperar as instruções seguintes. É o sangue
isso. que nos lava dos pecados e nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Todos tiraram o lacre. Tira o lacre. Ok? Primeiro Coríntios, capítulo de número 11. Diz assim a palavra do Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Gostaríamos de convidar a nossa irmã Anne para levar a Deus uma palavra de oração nesse instante. Oremos. Maravilhoso eterno Pai, Senhor, em Tua presença queremos Te agradecer pelo Teu ato tão glorioso por nós ali naquela cruz, quando Tu entregaste o Teu corpo por nós, derramaste o Teu sangue, para que tivéssemos vida e vida em abundância. Obrigada, Senhor, porque não merecemos, somos pequenos, mas a Tua graça, ela nos alcançou. Em nome de Jesus, amém. Amém. Porque o que eu recebi do Senhor e que também vos entreguei, é que na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Em memória do Senhor, partilhemos todos o pão. Nesses mesmos espírito de adoração, seremos elevados a Deus em uma palavra de oração pelo nosso irmão Elias. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos, Senhor, por este momento, por estarmos aqui, Senhor, adorando a Ti, Senhor, te louvando e te agradecendo. Senhor, obrigado, Senhor, por este momento, por estarmos, Senhor, relembrando, Senhor, o Teu sacrifício sobre nós. Senhor, obrigado, Senhor, por essa igreja, porque nós, Senhor, sempre estaremos aqui presentes, Senhor, te agradecendo e te louvando. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Em memória do Senhor, partilhamos todos o cálice. Aleluia. Aleluia. Maravilhoso e eterno Pai, Senhor nosso Deus, nós bendizemos o Teu santo nome, pois entendemos que o Senhor é bom. Entendemos que a Tua misericórdia tem durado para sempre nas nossas vidas. Te louvamos, ó Deus, porque nesse domingo de Páscoa temos o privilégio de estarmos aqui reunidos. Momento, ó Deus, que tanto tem nos feito falta, ó Deus, ao longo desse ano. Mas nós bendizemos o nome santo do Senhor por entendermos o privilégio que é Tua igreja reunida e Te adorando, para celebrarmos em volta da mesa do Teu Filho o pão e o cálice. Te louvamos, ó Deus, porque entendemos que nós somos privilegiados
por tamanho simbolismo, por tua presença entre nós e pela certeza, ó Deus, que essa é a atitude que tu espera do teu povo. Perdoa-nos, ó Deus, as nossas falhas, as nossas imperfeições. Quebranta-nos, ó Deus, e nos ensina dia após dia a agirmos como o Senhor deseja, que venhamos nos portar neste mundo tão desafiador. Que o Senhor nos proteja até chegar nos nossos lares e que cheguemos em paz e em segurança debaixo da tua cobertura. Abençoa o decorrer da semana, abençoa a nossa nação, abençoa nosso estado, abençoa nossa cidade. Guia, ó Deus, os homens de bem desse país para tomarem decisões que venham abençoar o teu povo e que visem de fato o bem comum. Em o nome santo do teu Filho Jesus. Amém, amém e amém. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça bendita do Senhor Jesus Cristo e as consolações do Divino Espírito Santo sejam derramados e multiplicados sobre cada um de nós, desde agora como para todos sempre. Amém, amém e amém. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Louvemos. Os cálices os irmãos podem colocar quando sair no lixeiro ali na frente. Amém? A cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue. Que nos dará
Eu não vou me apegar com as coisas daqui, pois eu sei há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus, vem buscar a sua noiva. Ele virá num piscar de olhar. Quem estiver pronto com ele irá. Na sua glória com ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Senhor, o nosso Deus, digno tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, então vem. Tu és Senhor, o nosso Deus, digno tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, então vem. Tu és Senhor, o nosso Deus, digno tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, então vem. Ele virá no piscar de olhar. Quem estiver pronto com ele irá. Na sua glória com ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem. O rei está voltando.